Pessoal, aqui é o professor Everton e aqui é a segunda parte, tá? É o segundo vídeo. Se você abriu esse vídeo primeiro, fecha ele e abre o primeiro lá, tá? Se você já assistiu o primeiro, então vamos lá, vamos terminar. Vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu me enrolei um pouco no primeiro vídeo, ficou com 25 minutos. Quero fazer esse um pouco menor. Bom, nessa primeira parte aqui, ó, na página 64, fala da questão da água no mundo, né? Uma questão ambiental global muito importante. Sabemos que o nosso planeta tem 71% da superfície coberta de água, mas isso não quer dizer muito, porque a maior parte da água do planeta é salgada e é muito caro fazer a dessalinização. A maioria dos países não tem tecnologia para isso e nem a maioria das pessoas teria dinheiro para pagar por uma água dessalinizada, que nem consegue dessalinizar totalmente, né? Tira um percentual ainda baixo de sal, que tornaria essa água não adequada ao consumo, né? Para as pessoas beberem e tomarem banho. Serviria apenas para agricultura, essa água dessalinizada, que é muito cara para esse fim. Então, o uso dos recursos hídricos, eles são escassos, já que o percentual de água nos continentes não é alto e está muito mal distribuído. Há regiões do planeta com muita água, como a Amazônia, a região do Congo, a Indonésia também, certo? O Canadá é um país com recursos hídricos de sobra, mas é um recurso muito mal distribuído. Mesmo o Brasil, que é um destaque aí de quantidade de água superficial no planeta, as regiões com mais água no Brasil, a região amazônica, é a região menos populosa. Então tem muita água no Brasil, onde tem poucas pessoas. E São Paulo já vive aí sob estresse hídrico, né? Estamos, por exemplo, ameaçados de um novo colapso de energia, né? De crise energética, porque os reservatórios do Sudeste, onde estão as maiores barragens de produção de energia elétrica, estão muito baixos, tá? Então a ordem é economizar água. Então estamos aí numa situação ficando parecida com 2014, que a gente teve aquele caos, né, de pouca água no Brasil, especialmente em São Paulo. A questão da água, pessoal, não é só pensando no consumo domiciliar, né, que é o tomar banho, beber, fazer um suco, cozinhar, né, fazer o arroz, tudo isso precisa de água. A gente não sobrevive sem água, não fica um dia sem água, a gente pode ficar até uma semana sem comer, mas sem água é muito difícil. Então a água é tudo para a vida dos seres humanos, né? Surgimos, inclusive, a vida surgiu no planeta dentro da água, então a água representa muita coisa, né? Onde você tem água em abundância, você tem até mais biodiversidade, você tem desenvolvimento econômico mais fácil, né? As indústrias usam muita água. Então, se você não tem água, você tem dificuldade de ter industrialização, de ter produção agrícola, né? Que demanda uma grande quantidade de água. Então, quando falamos da questão da água, estamos falando do desenvolvimento econômico, da saúde das pessoas, estamos falando da sobrevivência de países, né? Então, é algo muito sério. E a água é um recurso que já é disputado entre os países, né? Tem uma grande parte das fronteiras dos países é de rios. E em regiões onde os recursos hídricos são raros, esses rios acabam sendo disputados, né? Como no Oriente Médio, uma região com muito petróleo e pouca água, né? Você tem na Ásia Central, na África também, conflitos relacionados ao acesso à água. A água, que também é um recurso muito sensível à questão climática, né? E nós já falamos das emissões de gases que provocam efeito estufa, porque alteram o regime de chuvas no planeta, em alguns lugares, aumentando a quantidade de chuva e até causando danos por isso, né? Quando a chuva é muito forte, muito intensa, causando enchentes, como nós estamos vendo lá no Acre, né? Alagando tudo. Ou ao contrário, né? Aumentando o período de estiagem, mais tempo sem ter chuva e com isso gerando secas e fome por causa da falta d'água. Então, discutir a questão da água é fundamental para evitar conflitos, combater a fome. É fundamental discutir
a manutenção dos cursos d'água, a proteção e a recuperação desses cursos. E também criar mecanismos para que os países possam fazer acordos para o uso mútuo da água, né, quando as águas são usadas em fronteira. O Brasil, por exemplo, tem a maior usina hidrelétrica do Brasil na fronteira com o Paraguai, né, o Rio Paraná, fronteira Brasil-Paraguai. O Brasil construiu essa usina hidrelétrica, mas teve que construir e dividir energia com o Paraguai. Então é um exemplo aí de um acordo, né, bem sucedido, de cooperação entre dois países que usam a mesma água para o mesmo fim, inclusive, né, que é a energia elétrica, que é dividida entre os dois países. Mas vamos lá. Vou destacar aqui para vocês o consumo de água para a produção de determinados produtos, né, chocolate, carne bovina, né, manteiga, são exemplos de produtos que usam muita água, né? O arroz, por exemplo, que é produzido em alagados. Então são produtos que, ou por irrigação, ou por serem daquela agricultura de jardinagem, né, como é o caso do arroz, que é plantado em áreas alagadas, que precisa de uma quantidade muito grande de água. Carne bovina, por exemplo, demanda uma quantidade de água muito grande, né? Os bois bebem muita água. Você tem que ter uma disponibilidade alta de água. Mesma coisa com frango, né? Então você vai ter, por exemplo, na produção de açúcar, necessidade, né, da produção a cana-de-açúcar de ter irrigação, assim como a laranja, né? Você precisa de irrigação, né? Quando fala ali de macarrão, está falando desde a produção do trigo, né, do processamento do macarrão na indústria. Por exemplo, a indústria de refrigerante, cerveja, precisa lavar as garrafas, né? As garrafas de vidro. Então, olha a grande quantidade de água que é utilizada, uma boa parte, inclusive, devolvida lá, cheia de sabão para os cursos d'água, e isso é pior até do que o esgoto humano, quando você joga água com sabão nos rios, né? Isso mata todos os peixes. Então, a água, o uso da água, ela precisa ser discutida, melhorada, fiscalizada, né? Porque a água ela é muito sensível às atividades humanas, não só urbanas, né, como as indústrias e os esgotos das casas, né, que precisam ser tratados, como também nas áreas rurais, né? A agricultura é a principal fonte de uso da água. Então, você retira a água do rio para fazer irrigação. Isso já é um impacto ambiental que pode causar sérios danos. Vamos ver o caso do Mar de Aral, por exemplo, que por causa do desvio dos rios que abasteciam o lago do Mar de Aral, na antiga União Soviética, o Mar de Aral começou a secar. Então, só o uso da água, né, para fins agrícolas, né, para fins de irrigação, já pode causar impactos na diminuição do volume dos rios ou de lagos. Então você já tem ali um impacto, mas fica muito pior quando as atividades agrícolas utilizam em grande quantidade pesticidas e produtos químicos, né, de pesticidas e adubos químicos, né, que você faz ali o uso desse material, e depois, quando faz irrigação ou vem uma chuva, esse material químico acaba escorrendo até os rios e causando uma série de danos, né? Matando peixes, favorecendo a proliferação de algas, né? Chamada eutrofização de águas e rios, de lagos e rios. Bom, como eu disse para vocês, já ocorrem guerras por causa do abastecimento de água, que o texto cita dois casos, né? Do Egito e o Sudão, que disputam o uso da água do rio Nilo, isso no norte da África, e também cita aqui o uso da água do rio Eufrates, uma disputa aí entre Turquia, Iraque e Síria. Tem um outro caso que não é citado no texto, né, que é o rio Jordão, ali na fronteira Israel e Jordânia. Esses dois países já travaram guerras pelo uso da água do rio Jordão, lá em 1967. Israel, inclusive, invadiu e tomou parte do território da Jordânia por causa da água do rio Jordão. E são muitos outros os casos na África
do uso da disputa por uso de recursos d'água no continente, que inclusive tem poucos recursos d'água, que é o continente africano. Bom, vamos continuar. Aqui nós temos algumas atividades, das ações humanas abaixo, assinale a alternativa que não causa degradação ambiental em recursos hídricos. Então, é a incorreta que você vai marcar nesta questão aqui, tá? É só que não causa degradação ambiental em recursos hídricos, ok? Depois nós temos aqui uma outra questão, né? Associe os países que estão ou estiveram recentemente em conflitos motivados pelo escasso acesso de recursos hídricos compartilhados e rios que estão em disputa, né? E os rios que estão em disputa. Então aqui são 3 rios que estão envolvidos em conflitos recentes, o Eufrates, o Nilo e o Jordão, e vocês vão associar com os países envolvidos nesses conflitos, né? Se é Israel e Jordânia, em qual desses rios Israel e Jordânia estavam brigando, certo? Se for o Eufrates, você marca aqui no primeiro, certo? Se for o Nilo, você marca aqui no segundo. Se for o Jordão, você marca aqui no terceiro, certo? Marca aqui na bolinha dentro dele aí, belezeira? Vamos continuar. Aqui eu coloco um outro vídeo aqui para vocês sobre o Mar de Aral, tá? Um imenso lago, né? O 4º maior lago do planeta, mas que olha o que aconteceu com ele, nessa imagem já dá para ver o que aconteceu em 1989 e 2008. Sobrou muito pouco, né? 80% dele foi degradado. Então vocês vão assistir o vídeo e responder em quais países está localizado o Mar de Aral, né? Antigamente era a União Soviética, né? Quando começou esse processo, mas a União Soviética acabou e dividiu-se. Então, o Mar de Aral está em 2 países. Vocês vão ver no texto aí. No vídeo vocês vão ter a resposta. O que ocorreu para 80% da água do Mar de Aral secar nas últimas décadas? Qual foi o motivo da água do Mar de Aral estar secando? Certo? O vídeo também responde isso aí. Então tem que assistir o vídeo para responder essas 2 questões. Eu não posso assistir o vídeo? Faz pesquisa no Google e acha as 2 respostas. Tranquilamente. Bom, para finalizar, pessoal, a página 65 é a última que nós vamos estudar, tá? É o uso da água no setor industrial. Depois da agricultura, o setor que mais usa água é a indústria, mais do que as residências das pessoas, né? Gozado isso, né? Porque quando começa a faltar água, o pessoal fala para todo mundo economizar água, né? Mas as residências, o uso das pessoas, né? Com chuveiro, cozinhando, tomando banho, bebendo, é responsável de torno de 5 a 10% do consumo d'água. A maior parte é agricultura e indústria, tá? Agora, é verdade também que a maior parte do uso da água agrícola não precisa de água tratada, não é água da Sabesp, né? Não é água que passou pelo sistema de tratamento de esgoto e tudo mais. É uma água retirada dos rios. Então, quando falamos da necessidade de economizar água, é porque muitas vezes a empresa que faz o abastecimento, no caso aqui de Itatinga, a Sabesp, né, ela está com dificuldade de obter água e distribuir ela tratada. E quem concorre com essa água tratada e limpa pela Sabesp? As casas, as pessoas, né, o uso doméstico e a indústria. A indústria usa 4 vezes mais do que as casas. Então muitas grandes indústrias precisam de muita água. Itatinga, por exemplo, com a quantidade de água que possui, não é suficiente para atrair uma grande indústria, certo? Se Itatinga quiser gerar emprego de qualidade, com grandes zonas industriais, vai ter que fazer uma infraestrutura para captar muito mais água do que está captando. Nem energia, nem água é suficiente para uma grande indústria. Vou dar um exemplo para vocês. Na cidade de Lençóis Paulista tem lá uma fábrica da Bracel Celulose e ela tem uma subestação de energia dentro da fábrica que a CPFL teve que fazer,
Tem duas na cidade, uma para a cidade e outra subestação de energia só para essa fábrica, certo? Tem que fazer uma subestação de energia só para uma fábrica, né? E outra para o resto da cidade toda. Né? A mesma coisa com água, teve que fazer lá captação de água subterrânea, para que essa indústria pudesse ter água e energia suficiente. Então, indústrias de grande porte usam muita água e muita energia. Então, tem que pensar nisso, né, no desenvolvimento econômico dos países, das cidades, é oferecer aí de antemão uma grande quantidade de água. E para isso, no caso aí de Itatinga, nós teríamos que buscar essa água no subsolo. Itatinga é uma área de afloramento do aquífero Guarani, significa que você não precisa perfurar muito para achar água em grande quantidade. Então tem uma vantagem aí do município. Porém, não é isso que é feito atualmente, né? A água é utilizada de água superficial, né? Desviada aí dos riozinhos que correm ali perto da Sabesp, né? Da Badia. São pequenos cursos d'água que formam aquele lago que está assoreado, inclusive, né? Cheio de terra, raso, com sérios problemas. Então a quantidade de água é pouca, mas se você perfurar o solo e buscar essa água subterrânea, vai ter em grande quantidade. Bom, o uso da água no setor industrial, tá? Observe, pessoal, aqui nessa tabela, ó, essa tabela fala muita coisa sobre isso que eu já falei. O mundo, percentual de extração de água no setor industrial. Então, na África, olha só, a extração da água para o setor industrial é só 4%. Ou seja, o consumo de água para a indústria na África é muito pouco, certo? Por quê? Porque a indústria na África ainda é muito subdesenvolvida, tem poucas indústrias. Por isso que o consumo de água pelas indústrias na África é baixo. Nas Américas, 37%, na Ásia, 10%, na Europa, 54%, e na Oceania, 15%. Então, pessoal, aumentar esse percentual aqui de extração de água no setor industrial faz com que tenhamos mais progresso industrial. A indústria tem seus defeitos ambientais, né? Mas ela pode, seus defeitos de emissões de gases ou até mesmo dejetos em cursos d'água, ela pode tratar isso aí e diminuir esse processo, e ela gera empregos de alta qualidade, né? Então é importante que a indústria tenha um papel importante na economia, porque ela gera empregos bem remunerados. Bom, duas perguntinhas aqui, ó. Quais continentes apresentam os maiores percentuais de extração de água para o uso industrial? Só olhar nessa tabela aqui, ó. Tá no plural, então você vai citar mais de um, certo? Quais continentes? Não é só um que você vai citar, cite aí pelo menos dois. E a segunda questão, quais razões levam esses continentes a apresentar percentuais mais elevados? Né? Por exemplo, a Europa e nas Américas tem percentuais mais elevados de consumo de água no setor industrial, porque nós temos países mais industrializados, né? Nas Américas nós vamos ter países industrializados, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, são países industrializados. Europa, então, tem lá Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Suécia, né, Holanda, são países industrializados. Então, regiões mais industrializadas acabam utilizando um percentual maior de água para esse setor. Tá ok? Então é bem simples. Essa questão aí que está acrescentado aqui no final da avaliação, tá? Eu até não coloquei ainda, mas já estou colocando já.